Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu faço parte do Departamento de Pessoas e Cultura aqui da Assertiva e hoje a gente está começando a nossa Semana do Relacionamento. Vai ter muito conteúdo por vir e o primeiro vai ser sobre relacionamento interpessoal. Espero que vocês gostem, fiquem ligados que tem muita coisa boa por vir. E aí pessoal, para a gente começar a nossa Semana do Relacionamento, nada melhor do que começar pelo departamento que mexe com pessoas o tempo inteiro. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o relacionamento interpessoal e como que isso impacta não só dentro da Assertiva, mas para os nossos clientes e até para as nossas famílias também. Meu nome é Tatiana, eu sou responsável pela área de gestão de pessoas aqui da Assertiva. Meu nome é Thaís, eu sou responsável pela área de departamento pessoal aqui na Assertiva, da área de pessoas e cultura. Vou começar então falando um pouquinho sobre como todas as pessoas precisam se relacionar. Um exemplo que eu uso durante a minha graduação, independente da matéria, todos os módulos, eu cursei administração, então tive várias matérias que são áreas da empresa. E todas elas era muito indispensável que tivesse o tema comunicação e relacionamento, porque sem esses dois pontos nenhuma das áreas funciona. E aí eu vou dar alguns exemplos do que deve acontecer e quais são a relação disso dentro da empresa. Então, no time, é muito importante que haja comunicação e relacionamento para ter alinhamento, para o time remar para o mesmo lado, ou seja, para o mesmo objetivo. Ter uma boa convivência, né, porque é indispensável que um time funcionando bem não conviva bem. Ter uma troca, então, troca de conhecimento, que é um ensinar o outro. Então, eu sei uma coisa, é importante que o outro também saiba, não posso guardar isso para mim. Informações, então tudo que eu souber, principalmente sobre a empresa, todas as pessoas também precisam saber para estar na mesma página. E troca de influências, então as pessoas influenciam uma outra o tempo todo, falando ou com atitudes, enfim. Dentro da empresa isso também é importante para ter compliance, então todo mundo com o mesmo objetivo. Harmonia com entregas, então todas as áreas funcionando junto para ter uma entrega final. Boa convivência também entre a empresa, não adianta eu ser boa com o meu time, ter uma boa convivência com o meu time, o resto da empresa não tem importância para mim. Estratégia de atuação, então todo mundo está com a mesma estratégia, um objetivo, um destino final. E definição de objetivo é a mesma coisa, todo mundo se envolver para ter um objetivo em comum. O ser humano tem necessidade em fazer e sentir-se parte de algo. Então, quando eu envolvo todo mundo numa mesma definição de objetivos da empresa, tomada de decisão, as pessoas se sentem parte daquilo e elas fazem com mais prazer e com mais vontade. E aí, começando a falar sobre relacionamento interpessoal, alguns fatores são essenciais para que isso consiga acontecer no dia a dia. Então, a boa convivência, quando eu consigo conviver bem com quem está do meu lado, entender o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, quais são os limites dela, ter uma relação baseada em respeito, em comunicação, em transparência, conseguir mostrar para o outro até onde eu consigo ir naquela entrega, se eu preciso de ajuda. E a questão da resiliência também é importante, porque eu conseguir passar por algum obstáculo, por algum desafio, alguma entrega que a gente tem em comum, influencia no trabalho da Thaís, por exemplo, e o dela no meu também. Então a gente conseguir enfrentar os desafios, as dificuldades do dia a dia, os problemas que aparecem nas nossas atividades, mesmo que em áreas diferentes, em focos diferentes, a gente está na mesma área, é importante eu conseguir identificar a minha resiliência e a dela também para esse relacionamento funcionar de uma forma bacana. Inclusive colocar energia para a gente conseguir corrigir erros, fazer de novo, tentar. Isso com certeza ter uma resiliência dentro do relacionamento. Exatamente. E aí algumas dicas valiosas que a gente usa no dia a dia, que eu acho que é bacana compartilhar também. Primeiro de tudo, conheça quem trabalha com você. Não necessariamente você vai gostar da pessoa, a gente tem sorte de trabalhar com quem a gente gosta. Sim, muita. Mas é importante a gente conseguir identificar as nossas potencialidades e a de quem está com a gente também. Então eu sei que nas atividades da Tá eu não vou conseguir fazer. E eu identifico isso em mim e também consigo valorizar a potencialidade que ela tem nessas atividades, por exemplo. Outra dica importante é se conhecer. Então, saber quais são os seus limites, aprender a dizer não, principalmente quando tem alguma atividade que você não vai conseguir encaixar, ou que você não vê tanto sentido dentro daquela abordagem que você escolheu seguir naquele momento. Ter empatia,
principalmente nos momentos mais difíceis, porque o que é muito fácil para mim, o que não tem tanto peso assim para mim, para ou para qualquer outra pessoa, pode ter e vice-versa. Então, você conseguir se colocar no lugar do outro e entender o que ele precisa, onde você consegue ajudar, isso é muito importante. E comunicação. Como a Tá falou no começo, relacionamento é comunicação. Se a gente não consegue falar o que a gente está precisando, sentindo, se precisa de ajuda, não anda. É essencial. Então, somando essas duas partes, a gente chega no clima organizacional. O que é isso? O clima organizacional perfeito, digamos assim, é equilibrar o que o profissional espera, as expectativas dele, com o que a empresa espera, expectativas da empresa. Então, alinhar o que eu quero como profissional e o que a empresa precisa de mim como profissional. Assim, a gente cria esse clima, e aí tem alguns pontos importantes que influenciam nele. Pressão e tensão são os principais, então a tensão de entrega, pressão de resultado, a tensão de, às vezes tem alguma pessoa que não está muito bem no time e você se sente meio desconfortável com aquilo naquele momento, tudo isso influencia no clima. Competitividade, principalmente nas áreas que são comerciais e tem demandas, entregas e metas todos os dias, rola muito competitividade, isso também influencia muito no clima. O desempenho, então às vezes eu estou me sentindo com desempenho muito baixo ou muito alto, isso também influencia no clima para mim. O ambiente, então todo o ambiente ele influencia no clima. Se está agradável o ar-condicionado, se as pessoas estão felizes ou tristes, se o meu ambiente é muito formal ou informal, tudo isso influencia em relação ao que eu espero também, como eu falei, as expectativas do profissional. E a cultura. Existem vários tipos de cultura, cada empresa tem a tua, e existe um motivo por isso. Então, a Assertiva, por exemplo, é uma empresa que tem uma cultura bem tranquila e informal. A gente trabalha de tênis, não tem dress code, é bem tranquilo. Mas existem empresas que não têm a mesma forma. Então, empresas que às vezes são comerciais, de consultoria, que a pessoa anda de terno e gravata. Isso existe um motivo, isso faz parte da cultura da empresa. E isso tem que deixar que fica claro para os profissionais o porquê que eles são obrigados a fazer aquilo. Obrigados, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Mas, teoricamente, se a empresa tem um dress code, ele tem que se vestir de acordo com aquilo. Então, é importante que as pessoas entendam o porquê daquela cultura, porque isso influencia muito no dia a dia delas. Se identificar, né? Onde você tá. Se aquilo faz sentido. Entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? Em relação, então, ao clima favorável. De acordo com aqueles itens que eu comentei que influenciam no clima, como seria um clima favorável? Com um clima favorável, eu tenho retenção e atração de talentos, então... Se eu estou feliz trabalhando onde eu vou querer ficar aqui. Inclusive, vou falar para outras pessoas que eu gosto de trabalhar lá. Outras pessoas vão querer trabalhar aqui também. O sentimento de dono, então eu faço parte daquilo. Como eu falei no começo, colocar as pessoas na tomada de decisão, definição de objetivo, faz com que elas se sintam parte disso. E elas vão se sentir como dono, vão cuidar da empresa como se fossem delas. Motivação, então eu vou me sentir mais motivada a trabalhar, a entregar, vou estar mais feliz com as pessoas, me dando bem com as pessoas que estão comigo. Mais criatividade, então se eu estou mais motivada, eu estou feliz com o que estou fazendo, eu vou ter mais criatividade para resolver problemas, enfim. Desempenho, então quando a gente está feliz é óbvio que o nosso desempenho é muito melhor do que quando a gente está no momento bad. Autonomia, então um clima favorável, ele deixa com que a gente tenha autonomia para dizer o que a gente pensa, para corrigir alguma coisa, para melhorar alguma coisa na minha área, sugerir alguma coisa para a empresa, isso é muito legal e cria um clima favorável. E a valorização da marca. Então, de tudo isso que eu falei, tem um termo muito usado ultimamente que chama Employer Branding, que é baseado em tudo isso. Então, meu colaborador está feliz, eu criei uma marca empregadora em qual outras pessoas vão querer trabalhar aqui também. Então, a gente acaba valorizando a nossa marca também e não só deixando os nossos colaboradores felizes. Já o clima desfavorável tem alguns contras. Quando a gente está num clima ruim, se eu tiver uma primeira oportunidade de emprego, às vezes até que eu ganho menos, mas eu vou ser mais feliz, eu vou para outra empresa. Então a gente acaba perdendo muito talento quando o clima não está bom. Tem queda de produtividade, então como eu falei, se eu não estou muito feliz, eu não vou ter a mesma produção de quando eu estou animada, feliz e desempenhada para aquilo. Vai ter um alto turnover, então vai ser muitas pessoas entrando e saindo da empresa. Inclusive o turnover não é só de pessoas, a gente tem que pensar que quando eu contrato, eu tenho um tempo de treinamento, eu tenho um custo muito grande com isso, eu fiz recrutamento, eu treinei aquela pessoa para a área, às vezes não deu certo, ela não gostou,
Enfim, então o turnover também tem vários pontos negativos para a empresa. Falta de engajamento nos projetos e objetivos da empresa, então eu não coloquei as pessoas para definir junto comigo, para elas não fizeram sentido e o clima está desfavorável com isso, é óbvio que elas não vão sair engajadas para participar dos projetos, dos objetivos da empresa. O absenteísmo, então, muita falta, doença, afastamento, as pessoas não vão se sentir motivadas para vir trabalhar, tô com uma gripinha, eu conseguiria vir, mas meu médico deu um atestado, eu não vou vir. Então isso também é consequência de um clima desfavorável. Diminuição da criatividade e a busca por soluções inovadoras, da mesma forma que se eu tô feliz, eu vou querer resolver alguns problemas, se eu não tiver, vai continuar do jeito que tá. E falta de compromisso. Então, se a empresa também não está me entregando tudo aquilo que eu queria, eu não vou ter compromisso com ela. Então, esses são alguns fatores muito desfavoráveis para o clima. E aí, aproveitando o gancho em relação ao absenteísmo, uma consequência de um clima organizacional ruim são as doenças do nosso século. Depressão, ansiedade, burnout, que é o estresse quando chega no limite, crise de ansiedade. Todas essas doenças, elas têm aumentado num nível absurdo de um tempo para cá. E está muito relacionado à questão do trabalho. A gente precisa trabalhar, é inevitável, mas a gente consegue fazer um ambiente bacana. Se a empresa estiver disposta, ela consegue oferecer uma estrutura legal. E quando isso não acontece, ou até quando o próprio profissional não tem a identificação com a cultura, não está se sentindo bem por algum motivo, a carreira está estagnada porque ele não foi protagonista, essas doenças aparecem ainda mais forte e acabam impactando não só no próprio profissional e no clima de quem está próximo, mas ele acaba levando isso para casa também. Então a questão de conflito familiar é muito grande por conta de um clima organizacional que não está bacana ou por conta de um relacionamento interpessoal que não funcionou da forma como deveria. E aí, além dessas doenças, além de trazerem esses impactos para o profissional, para a família, enfim, tem a questão de medicalização. Cada vez mais pessoas estão tomando remédios para conseguir controlar a ansiedade, crises de depressão, síndrome do pânico. Cada vez mais pessoas têm se afastado por conta dessas doenças. Então, é importante a gente olhar também para o fator pessoal, psíquico, que toda essa questão de clima pode impactar. Só complementando, então, o que a Tati falou, o porquê que essas doenças do século apareceram e por que elas são consequências do trabalho. Hoje, é indispensável que a gente não tenha um ambiente competitivo, desafios, para o nosso desenvolver de carreira. Se eu não tiver um desafio, algo que eu nunca passei, eu não vou conseguir me desenvolver, conhecer coisas novas e melhorar como profissional. E a maioria das pessoas não tem inteligência emocional e nem emocionalmente estável para se manter dentro desses conflitos e das cobranças que há. Aí acaba se desenvolvendo essas doenças, inclusive por causa do ambiente que não está favorável. E outra consequência importante principalmente porque a gente está falando com pessoas que são clientes ou podem ser clientes nossos. Quando a gente tem um clima organizacional ruim, uma falta de relacionamento interpessoal, consequentemente, o profissional que tem o contato com o cliente direto, ele vai ter falta de foco, então ele vai estar fazendo aquela atividade, principalmente de suporte, sem estar de fato prestando atenção no que o cliente precisa. Os clientes vão ficar insatisfeitos, o profissional também está insatisfeito com o trabalho dele, e isso impacta totalmente na perda de clientes e, consequentemente, no faturamento da empresa. Então, é importante pensar que não é só ter um clima organizacional legal, não é só proporcionar um ambiente agradável para o profissional, mas isso pode impactar no cliente também. Sim. Então, empresas que ainda não pensam nisso, é importante começar a pensar. Não é só deixar o colaborador feliz, o cliente também tem que estar. E isso é consequência um do outro. Com certeza. E aí uma frase bem legal que a gente encontrou enquanto buscava material para fazer essa apresentação, que eu acho que fica muito boa de reflexão para a gente finalizar esse bate-papo. Embora o ser humano seja um ser sociável, todo relacionamento é complexo. Pessoas são diferentes, agem, pensam e comportam-se de forma diferente. E em um contexto competitivo, como o ambiente de trabalho, esses fatores são ainda mais agravantes, pois refletem diretamente nos resultados e performance da empresa e do profissional. Então, acho que fecha tudo que a gente conversou, principalmente
para a gente conseguir entender o impacto de relações pessoais. A gente não é só um robozinho, ou melhor, a gente não é um robozinho que só está ali para trabalhar e para cumprir metas e atingir objetivos. Somos pessoas com expectativas, com necessidades, com medos. E é importante a empresa estar aberta e ligada para pensar nisso, para valorizar isso também, porque profissionais mais felizes trabalham melhor, lucro é melhor, é tudo melhor. Então, todo mundo sai ganhando. Isso vale também como dica para os profissionais pensarem e repensar as atitudes, o que estão fazendo, porque talvez mesmo sem pensar acabam prejudicando o ambiente e prejudicando a própria empresa nos resultados, enfim. Então, é muito legal para a gente refletir, pensar no que a gente está fazendo para tentar ajudar a empresa, para a gente estar com um objetivo em comum e ter expectativas iguais, como a gente falou no começo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem de olho que vai ter muito mais conteúdo por vir aí na nossa Semana do Relacionamento. Se inscreva no nosso canal e fique de olho nos próximos conteúdos que vão ser bem legais. Obrigada!